Você já percebeu como existem frases que todo mundo jura que são bíblicas, mas nunca aparecem nas Escrituras? Frases tão repetidas, tão compartilhadas, tão normalizadas, que quase ganharam o status de versículo, mesmo sem terem sido escritas ou ditas por nenhum profeta, apóstolo ou pelo próprio Jesus. Hoje nós vamos caminhar pela fronteira entre o que Deus realmente disse e o que a cultura cristã acabou criando ao longo dos séculos. E fique comigo até o final, porque o último versículo que não existe é justamente um dos mais perigosos da fé moderna. Mas antes de mergulharmos nisso, se inscreva, ative o sininho e acesse nossos materiais na descrição desse vídeo ou no link da bio, porque agora você vai descobrir a verdade. O primeiro versículo que todo mundo cita, mas nunca esteve na Bíblia, é aquele famoso: Deus ajuda quem cedo madruga. É bonito, motivacional, prático, mas não está nas Escrituras, em nenhum lugar. A Bíblia nunca afirmou que o favor de Deus depende do horário em que você acorda. Pelo contrário, ela diz que Deus ajuda os quebrantados, os cansados, os que esperam nele, os que confiam em sua mão poderosa. Levantar cedo é uma disciplina humana, confiar cedo é uma dependência espiritual, e existe muita diferença entre as duas. O segundo versículo inventado é tão comum que parece até verdade absoluta. A voz do povo é a voz de Deus. Mas isso não é bíblico, de forma alguma. Porque se dependesse da voz do povo, Moisés teria morrido ainda no deserto. Se dependesse da voz do povo, Jeremias teria sido silenciado. Se dependesse da voz do povo, Jesus não teria ido à cruz. A Bíblia não diz que a voz do povo é a voz de Deus. Ela diz que a voz de Deus é a voz de Deus. E que muitas vezes ela é contrária à voz da multidão. Porque fé não é popularidade, é obediência. O terceiro versículo, que nunca existiu, mas que muitas pessoas citam para justificar decisões, é: Deus não dá um fardo maior do que você pode suportar. Isso simplesmente não está na Bíblia. O que a palavra diz, em 1 Coríntios 10:13, é que Deus não permitirá que você seja tentado além do que pode resistir. Tentação, não sofrimento. Na verdade, a Bíblia está cheia de pessoas que enfrentaram fardos maiores do que podiam suportar sozinhas. Moisés disse: Não posso carregar esse povo. Davi disse: Minhas forças estão se acabando. Paulo disse: Fomos pressionados além das nossas forças. Por quê? Para que ficasse claro que a força vem dele, não de nós. Os fardos que você não consegue carregar são justamente os fardos que te levam a depender de Deus. O quarto versículo inexistente é talvez o mais romântico. Deus escreve certo por linhas tortas. Mas ele nunca disse isso. Deus não escreve por linhas tortas. Ele endireita caminhos tortos. Ele transforma caos em ordem. Ele põe cada coisa no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Quem escreve torto é o ser humano. Quem corrige é Deus. A Escritura diz: Endireitai as veredas do Senhor. E não, conformem-se com caminhos tortos. O Evangelho é a arte divina de alinhar vidas. O quinto versículo que não existe é aquele usado para justificar erros. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso não é bíblico. Isso é auto-engano. A Bíblia declara que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Aquilo que você esconde do mundo, ainda assim queima diante dele. A fé cristã nunca chamou o segredo de segurança. Chamou o segredo de prisão. E o arrependimento, de libertação. O que o coração não sente é aquilo que não está vivo. E Deus quer o seu coração vivo, mesmo quando dói. O sexto versículo inventado é aquele que tenta espiritualizar passividade. Deus tarda, mas não falha. Mas a Bíblia não diz que ele tarda. Ela diz que ele é longânimo. A diferença é gigantesca. Tardar é atrasar. Longanimidade é paciência perfeita. Tardar é falta de pontualidade. Longanimidade é misericórdia. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo exato. O tempo dele não é demorado, é preciso. O sétimo versículo que não existe é tão usado na pregação emocional que muitos acreditam ser verdade pura. Onde Deus está, nada de ruim acontece. Mas a Bíblia nunca disse isso. Ela diz justamente o contrário, que Deus está perto dos quebrantados, que Deus está presente no vale da sombra da morte, que Deus está no fogo com os 3 jovens, que Deus está na cova com Daniel, que Deus está na prisão com Paulo, e que Jesus está no barco, mesmo enquanto a tempestade se levanta.
A presença de Deus não impede tempestades. A presença de Deus impede que tempestades te destruam. E agora, chegamos ao 8º e último versículo inexistente. E ele é talvez o mais perigoso de todos. A frase que muita gente acredita piamente, mas que contradiz o Evangelho, é: siga seu coração. Pode ser bonito, mas não é bíblico. A Bíblia diz que o coração humano é enganoso, que sentimentos mudam, que desejos oscilam, que impulsos confundem, e que quem segue o próprio coração acaba perdido. Na Escritura, a ordem não é siga seu coração, é siga a Deus. E então, Ele guia o seu coração. E agora você entende. Não é que essas frases sejam sempre más, é que nenhuma delas carrega a autoridade da palavra. E quando você coloca no mesmo nível aquilo que Deus nunca disse, você acaba diluindo aquilo que Ele realmente disse. E o Evangelho foi feito para ser fogo, não frase motivacional. A verdade é esta: a Bíblia não precisa de adornos, não precisa de correções, não precisa de invenções. A Bíblia é suficiente. É viva, é afiada, é profunda. E quando ela fala, a alma desperta. Então, da próxima vez que alguém citar um versículo, ou você mesmo repetir uma frase antiga, pergunte-se: Deus realmente disse isso? Escreva nos comentários: qual desses versículos que não existem você achava que era bíblico? Porque quando você se alimenta da palavra verdadeira, sua fé se fortalece. Quando você distingue o que vem do céu daquilo que vem da cultura, sua visão clareia. Quando você troca frases humanas pela voz do Espírito, sua vida muda. Afinal, a verdade liberta. E a voz de Deus é suficiente para transformar tudo. Que Deus seja seu guia, que a palavra dele seja seu alimento de todos os dias. Deus abençoe.